Olá, seres saudáveis! Hoje eu trouxe um assunto muito importante para o nosso canal. Vamos falar sobre a inflamação. Você sabia que a inflamação pode ser a origem de muitas doenças crônicas? Assista esse vídeo até o final e descubra como a inflamação pode influenciar sua saúde e aprenda a ter uma vida mais saudável. Todos nós sabemos que o nosso corpo possui um sistema de defesas capaz de nos proteger de certos micro-organismos invasores, como as bactérias e os vírus. Esse sistema é feito de muitas células e proteínas que lutam contra infecções e ajudam a curar qualquer dano que aconteça em nosso corpo. É exatamente quando o nosso organismo reage a uma infecção ou lesão de tecido que podemos sentir os efeitos da inflamação. Por exemplo, quando sofremos um corte na pele ou torcemos o tornozelo, o local pode ficar vermelho, inchado e quente. Essa é uma evidência de que a inflamação está acontecendo em nosso organismo. Entretanto, em algumas situações, o mesmo sistema de defesa, programado para proteger, ao invés de fazer isso, ele começa a atacar as células e os tecidos, causando assim as chamadas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, a psoríase e a esclerose múltipla. Felizmente, essas doenças são consideradas raras. Por outro lado, a inflamação crônica leve, que muitas vezes acontece sem que a gente perceba, pode contribuir para situações graves e muito frequentes, como as doenças cardiovasculares, o câncer e o diabetes tipo 2. Vimos até o momento que a inflamação é uma resposta do corpo a uma lesão ou infecção, e ela pode ocorrer de duas formas: aguda, no curto prazo, e crônica, no longo prazo. A inflamação aguda é a resposta imediata do corpo a uma lesão ou infecção, e é a função vital que o nosso sistema imunológico utiliza para nos proteger. É o tipo de inflamação que ocorre quando você se machuca ou fica doente, e geralmente desaparece em alguns dias. Quando ocorre dano tecidual, células pró-inflamatórias são enviadas para curar os tecidos. As células especializadas, chamadas mastócitos, enviam um sinal de emergência através da liberação da histamina. As paredes dos pequenos vasos sanguíneos se dilatam para trazer mais sangue para a área afetada e mais células imunológicas para ajudar na recuperação. As células endoteliais, que revestem a superfície interna dos vasos sanguíneos, aumentam o espaço entre elas, tornando os vasos sanguíneos mais porosos, de modo que as células imunes e outras substâncias possam migrar da corrente sanguínea para o tecido afetado. A combinação do aumento de líquido que entra nos tecidos e a diminuição da circulação resulta em inchaço e pode causar os 5 sinais reveladores: vermelhidão, aumento do calor, inchaço, dor e perda da função tecidual. Então, quando você se machuca ou fica doente, seu corpo entra em ação para protegê-lo e combater a infecção. Mas assim que a batalha termina, o corpo começa a trabalhar para se curar e reparar os danos. Ele utiliza muito dos mecanismos que foram usados para combater a infecção, mas agora para remover células mortas e reparar tecidos danificados. Um grupo de moléculas especiais entra em ação com o intuito de evitar danos maiores e iniciar o processo de cicatrização. Essas moléculas ajudam a resolver a inflamação e evitam que ela saia do controle. As células que sobrevivem se multiplicam para substituir as que foram perdidas durante a batalha. Algumas células, como as da superfície da pele, se multiplicam facilmente, enquanto outras, como as do fígado ou das glândulas, normalmente não se multiplicam, apenas em casos de necessidade. Portanto, se o dano for muito extenso, pode ocorrer a formação de tecido cicatricial. À medida que o sistema imunológico volta ao normal, os sinais de inflamação, como a vermelhidão, o inchaço e a dor, desaparecem em algumas horas ou dias. Isso
significa que o seu corpo está se curando e voltando ao seu estado normal. Portanto, a inflamação é uma parte fundamental da resposta imune e pode ser suprimida pelo corpo normalmente. Ocorre que esse processo natural, benéfico ao organismo, pode acabar te prejudicando se não for cessado. Portanto, quando o nosso corpo não consegue desligar o processo inflamatório, ele fica em estado de alerta constante. Isso pode acontecer por diversas razões, como a exposição a agentes químicos tóxicos, alimentos inflamatórios e o estresse crônico. O estilo da vida das pessoas também pode contribuir para a inflamação crônica. Hábitos como fumar, não fazer exercícios físicos e manter uma dieta rica em carboidratos refinados aumentam a inflamação nas células e nos tecidos. Como vimos, infelizmente, a inflamação crônica leve, muitas vezes silenciosa, pode levar a condições graves, como doenças cardíacas, AVC, diabetes, câncer e doença pulmonar obstrutiva crônica, que são as principais causas de morte em todo o mundo. Além disso, ela também pode causar dores crônicas, fadiga, alterações de humor e problemas digestivos. A boa notícia é que existem muitas maneiras de reduzir a inflamação crônica. Uma das principais é através da alimentação. Alguns alimentos são naturalmente anti-inflamatórios, como as frutas, verduras, peixes ricos em ômega 3. Outros alimentos, como açúcar refinado e gorduras saturadas, podem aumentar a inflamação. Por isso, é importante ter uma dieta equilibrada e evitar alimentos inflamatórios. Além disso, exercícios físicos regulares também podem ajudar a reduzir a inflamação crônica, assim como a prática de técnicas de redução do estresse, como meditação e o yoga. Agora me conta, com base no que falamos até aqui, o que você considera que poderia mudar hoje para reduzir a inflamação no seu corpo? Deixa um comentário aqui embaixo, eu quero muito saber isso de você, para trazer conteúdos mais específicos, de acordo com a sua necessidade. Ao longo desse vídeo, conversamos sobre como a inflamação pode ser boa ou ruim para o nosso organismo. Discutimos também sobre o desenvolvimento de doenças graves a partir de respostas imunes prejudicadas e inflamação crônica. Espero que esse vídeo tenha sido útil e interessante para você. Se gostou dessa experiência e quer continuar aprendendo mais sobre saúde e bem-estar, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Assim você me estimula a trazer mais vídeos informativos e educacionais para vivermos uma vida mais saudável. Até breve!